Agradeço a Deus por esta rica oportunidade, louvo a Deus pela vida de todos aqueles que nos acompanham pela rádio, televisão e outras plataformas. Recebam a minha saudação no maravilhoso nome de Jesus. Para darmos início ao nosso estudo bíblico, vamos juntos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pelo teu amor e pela provisão da salvação. Te louvamos pelo privilégio de mais uma vez podermos compartilhar a tua palavra. Te louvamos porque podemos contar com o auxílio do teu Espírito Santo na ministração e compreensão deste estudo bíblico. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido a leitura bíblica do Evangelho de Jesus segundo Lucas, no seu capítulo 19, versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Vou proceder à leitura. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O tema proposto para o nosso estudo bíblico é a providência salvadora. E não falaríamos da providência salvadora sem antes falarmos do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lê-se em João capítulo 3, versículo 16. O amor de Deus é a causa primária da salvação. Foi o amor que levou Deus a providenciar o meio para a salvação. Providência salvadora é o tema do nosso estudo. Deus sempre preocupou-se com o homem, o qual criou perfeito e sem pecado para viver em perfeita comunhão com Ele. Esse relacionamento de Deus e a raça humana findou quando o pecado entrou no mundo. É a causa da grande separação entre Deus e a humanidade. Desde Adão, a raça humana se afastou de Deus, seguindo caminhos errados e vivendo na desobediência. Por seus atos, o homem merece castigo de Deus, uma sentença de morte que o separará de Deus pela eternidade, ou por toda a eternidade. E porque o homem é incapaz de adquirir a salvação através dos seus próprios meios, Deus provou o seu amor pela humanidade. Por isso dizia no início que não podemos falar da providência salvadora sem falarmos do amor de Deus. Deus provou o seu amor pela humanidade, entregando o seu próprio Filho para morrer na cruz e assim libertar o homem da prisão do pecado. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lê-se no Evangelho de Jesus, segundo João, no seu capítulo 3, versículo 17. Estamos a falar da providência salvadora. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E no mesmo texto, na nova tradução, na linguagem de hoje, lê-se: porque o Filho veio buscar e salvar quem estava perdido. E a pergunta é: quem estava perdido? Ou quem é que necessita da salvação e por quê? Vimos na introdução que desde Adão a raça humana afastou-se de Deus. E a Bíblia diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Diz ainda: não há um justo nenhum sequer. Romanos 3, capítulo 10.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lê-se em Romanos capítulo 3, versículo 23. Vimos, portanto, que não havia homem algum que não necessitasse da salvação. A salvação é para o mundo, a salvação é para todos nós. E isto acontece somente através de Jesus Cristo. Somente através de Cristo, Deus poderia remover o pecado do homem e sem fazer distorcer a sua divina justiça e a sua santidade. Por isso convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Lemos em Hebreus capítulo 7, versículo 26. Através da sua vida imaculada e sua morte expiatória, Cristo providenciou a salvação. E o que é a salvação? A salvação é um termo que, genericamente, se refere à libertação de um estado ou condição indesejável. E podemos ver a salvação na perspectiva bíblica. De acordo com as Sagradas Escrituras, salvação significa a liberdade daquilo que prende ou restringe. É também usado o verbo salvar com o significado de livrar uma pessoa da condenação eterna e conduzi-la à vida eterna. Salvação, segundo a Bíblia, é libertação. Libertação de quê? Salvação é a libertação da ira de Deus. Lê-se em Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Salvação é libertação do pecado. Segundo Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz: E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvação é libertação do diabo e dos seus demônios. Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Lemos em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Salvação é libertação da influência do mundo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Salvação é libertação dos inimigos. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, concedeu-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Lucas, capítulo 1, versículos 71 a 74. A salvação é também libertação da morte eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estávamos a ver aspectos da salvação segundo a Bíblia Sagrada e vimos que salvação é libertação. Prosseguindo com o nosso estudo acerca da providência salvadora,
Falemos agora dos fazedores da salvação: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai concede, como lemos em João 3,16. O Filho realiza. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. João capítulo 5, versículo 36. O Espírito Santo convence. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. A salvação é um projeto de amor idealizado por Deus Pai, executado por Jesus Cristo, o Filho, e aplicado diariamente em nossos corações pelo Espírito Santo. A salvação só é recebida pela graça de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. A salvação só é recebida pelo amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. A salvação só é recebida pela misericórdia de Deus, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Tito capítulo 3, versículo 5. A salvação só é recebida pela paciência de Deus. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15a. A salvação só é recebida pela fé em Jesus Cristo. Alcançando o fim da vossa fé, a vossa salvação, ou a salvação das vossas almas. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. E por último, a salvação só é recebida pela obra de Cristo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 16. E porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Vimos neste último ponto que a salvação só é recebida pela obra de Jesus Cristo. Estamos a falar da providência salvadora. Como receber a salvação? Apenas fazer parte de uma congregação formada por pessoas salvas não significa que somos salvos. A salvação não é coletiva, e sim individual. Para recebermos a salvação em Cristo e nos tornarmos filhos de Deus, é necessário ouvir sua palavra e crer no que sua palavra diz. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Reconhecer, mediante o Evangelho, que somos pecadores. Se dissermos que não cometemos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não haverá verdade em nós. 1 de João capítulo 1, versículo 8. Confessar nossos pecados e nos arrependermos dos mesmos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos
purificar de toda injustiça. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Estamos a ver aspectos necessários para recebermos a salvação e nos tornarmos filhos de Deus. Prosseguindo, confiar em Jesus como o seu Salvador. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, sim, versículo 31. Confessar que o Senhor Jesus é o Salvador pessoal. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Falamos de passos necessários para recebermos a salvação e nos tornarmos filhos de Deus. Prosseguindo, a salvação em 3 tempos podemos ver. A salvação é um fato, a salvação é um processo, a salvação é uma promessa. Envolve o passado, o presente e o futuro. É uma obra maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como vimos no ponto que falamos dos fazedores da salvação. A salvação em 3 tempos. Primeiro, fomos salvos no passado da punição do pecado por um Salvador crucificado. Portanto, agora nenhuma condenação há sobre os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. E o segundo tempo é através da santificação. Estamos sendo salvos no presente do poder do pecado por um Salvador vivo. O mesmo Deus que nos resgatou das trevas e nos declarou justos, continua tornando-nos justos, arrancando de dentro de nós o pecado, a fim de nos tornarmos imagem do seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, versículo 4. E o terceiro tempo, entretanto, seremos salvos no futuro da presença do pecado por um Salvador que virá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. No arrebatamento, estaremos livres da presença do pecado. Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23, podemos ver este aspecto. Viveremos eternamente com o Senhor e teremos nosso corpo glorificado. Falávamos da salvação entre os tempos presente, passado, presente e futuro. Concluindo o nosso estudo, falaríamos da finalidade da salvação. Em João capítulo 3, versículo 16, está descrita a finalidade da salvação. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A comunhão com Deus dá-nos direito à vida eterna. Sem comunhão com Deus, a morte é eterna. Deus quer salvar o homem que nele crê, visando abençoar e compartilhar com ele da sua glória, para que tenhamos uma comunhão plena com ele e uma natureza livre do pecado. Fomos salvos para um propósito. Devemos entender que fomos salvos para um propósito definido por Deus. O Espírito Santo que habita em nós chama para frutificar em toda boa obra e anunciar a grande salvação. Somos chamados tanto para pregar as boas novas da salvação,
quanto para cuidar e preservar a boa criação de Deus. E que daríamos ao Senhor pela nossa salvação? Vimos que o amor de Deus é a causa primária da salvação. E esse amor de Deus nos constrange e leva-nos a amá-lo também, leva-nos a responder ao chamado da salvação. Somos salvos por meio da fé e não por obras, sendo que estas deverão acompanhá-las como resultado da mesma. Então não percamos tempo. Vamos anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho do Senhor Jesus. E temos exemplos bíblicos de pessoas que compreenderam a salvação de Cristo ou compreenderam a providência salvadora de Cristo. O salmista, quando esteve diante de uma situação em que se viu encurralado e precisou de socorro, ele compreendeu que o seu socorro vem do Senhor e declarou: o meu socorro vem do Senhor. Em outras circunstâncias adversas da vida, é que nos sentimos numa situação sem saber o que fazer. Temos o exemplo de Abacuque, que após compreender a salvação de Deus, após compreender a salvação do Senhor, ele declarou: todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. A alegria no Senhor acompanha os salvos. É impossível não se alegrar no Deus da nossa salvação. Temos também o exemplo da mulher samaritana em João 4, que quando compreendeu a salvação do Senhor, ela não se calou, teve o desejo de sair e anunciar: vinde e vede aquele que me fala. Que este seja o desejo de cada um de nós, anunciar a graça salvadora de Deus, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Até aqui o nosso estudo acerca da providência salvadora. Para terminarmos, convido-vos a um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pelo teu amor. Graças te damos por Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Graças te damos por Jesus Cristo, que se fez provisão para a nossa salvação. Obrigada, Senhor, porque agora compreendemos a tão grande salvação. E a te pedimos, Senhor Jesus, para que através do teu Espírito Santo dai-nos convicção da salvação e usa a cada um de nós como canal, como meio através do qual o teu Evangelho da salvação será anunciado por toda a terra até que venha o fim. Nós oramos por este tempo de estudo e agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém.